Boa tarde, crianças. Vamos dar início à nossa aula referente ao dia 9 de outubro de 2020. Escola Municipal de Educação Básica Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino. Conteúdo do dia, disciplina de História. Assunto, a organização da vida social. Contido na página 52 e 53 do livro didático de vocês. Bom Jardim, Maranhão. Logo na página 52 temos o seguinte título: A organização da vida social. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter formas de organização política, econômica e social muito diferentes. As antigas cidades sumérias, na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participava das decisões políticas. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite. As cidades não eram independentes e faziam parte de um grande império governado por um faraó, que representava, ao mesmo tempo, o poder político e religioso. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Os egípcios, como os sumérios, eram politeístas e sua cidade também possuía uma hierarquia social rígida e desigual. Tanto os egípcios quanto os sumérios exerceram grande influência cultural em outras cidades, com as quais realizavam trocas comerciais. Por meio desse contato, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos da cultura egípcia, como a escrita e as artes. Ainda na página 52, nós temos a seguinte imagem e a descrição. Detalhe de pintura em parede representando camponeses em plantação. Região de Luxu, Egito, cerca de 3.200 anos atrás. Mulheres e homens trabalhavam na produção agrícola e artesanal, preparando artefatos, alimentos e vestimentas. Agora, crianças, na página 53, nós vamos ter a seguinte atividade. Primeiro, que características as cidades sumérias e egípcias tinham em comum e quais eram diferentes? Ambas eram cidades politeístas e tinham uma hierarquia social desigual. A organização política era diferente. As cidades egípcias eram governadas por um faraó, enquanto as cidades sumérias eram independentes, com um governo local. Ainda na página 53, temos assim: segundo, observe a imagem a seguir, leia o texto e responda a questão. Os zigurates eram grandes templos em forma de pirâmide, com escadas que levavam ao topo. Eles eram construídos por súditos ou escravizados. Esse estilo arquitetônico foi encontrado em diferentes cidades dos antigos povos da Mesopotâmia. Aqui temos a descrição. Zigurate da antiga cidade suméria de Ur, no atual Iraque. Foi tirada no ano de 2016 essa foto. Aí tem assim: como era a organização do poder político e religioso entre os sumérios? É possível relacionar a construção dos zigurates a esse contexto? Vocês podem escrever assim, criança. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social. Grande parte da população não participava das decisões políticas. E podemos dar um exemplo relacionado às construções dos zigurates. Por exemplo, os súditos e escravos eram as pessoas consideradas mais pobres, sendo responsáveis pelo trabalho pesado no campo e na construção dos zigurates, certo?
Ainda na página 53 temos a terceira questão, que diz assim: marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo. As cidades egípcias se desenvolveram no entorno do rio Nilo, aí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. As cidades sumérias eram independentes com sistemas administrativos próprios, você vai dizer se é verdadeiro ou falso, de acordo com a leitura feita. O faraó representava apenas o poder político, você vai dizer se era verdadeiro ou falso. No Egito, a maior parte do trabalho era realizado nas cidades, aí você diz se era verdadeiro ou falso, tá, crianças? Com as trocas comerciais, muitas cidades foram influenciadas pelas culturas egípcias e suméria, você diz se é verdadeiro ou falso. Vamos aqui, por exemplo, dar um exemplo de como vocês devem colocar. Por exemplo aqui, as cidades egípcias se desenvolveram no entorno do rio Nilo, sim, é verdadeiro. Ou esse aqui, o faraó representava apenas poder político? Não, é falso. Aí vocês analisam, por exemplo, as cidades sumérias eram independentes com sistemas administrativos próprios? Creio que sim, crianças. Então vamos botar o quê? Verdadeiro. No Egito, a maior parte do trabalho era realizado nas cidades? Não, vamos colocar o quê? Falso. Com as trocas comerciais, muitas cidades foram influenciadas pelas culturas egípcias e suméria? Sim, verdadeiros. Vamos colocar o quê? V. Então, crianças, muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor do seu respectivo grupo de estudo, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula, tá?